Quero também aqui me juntar às palavras do vereador Luiz Fernando quanto à queima dos ônibus, que os radialistas, identificados de uma rádio, segundo os próprios radialistas, de propriedade da prefeita Luciana Trinta, lá no município de Zedoca, não esperou o resultado da perícia e já foi diretamente acusar o professor Arnaldo, o vereador professor Arnaldo, como suposto mandante da queima dos ônibus de Araiosa. Atos que estes radialistas, já identificados por nossa assessoria jurídica, irão provar na justiça. Espero, e também já estou acionando os nossos amigos de São Luís, e também já solicitei aqui à Câmara que encaminhasse ofício ao Instituto Criminalista solicitando os laudos do incêndio. É preciso que a sociedade de Araioses saiba a causa deste acidente, que os culpados sejam penalizados. Embora um dos coordenadores da Secretaria de Educação tenha falado que os ônibus que estavam lá não passavam de sucatas, que eram patrimônio do município, está aqui a gravação, eram patrimônio do município, mas estavam sucateados. Eu compreendi o que ele falou, até porque este vereador que vos fala, neste momento, sem medo de falar a verdade, já havia, no dia 30 de maio do ano em curso, já denunciado aqui nesta tribuna desta casa, a subtração de caixas de marcha e de peças da Frontier da Educação. E que este mesmo vereador, também na sessão seguinte, cobrou providências da prefeita Luciana Trinta sobre as denúncias aqui feitas nesta tribuna e que se colocassem vigias, que procurasse fazer uma sindicância para, de fato, encontrar quem subtraiu o patrimônio do município. Como disse aqui, naquele dia, uma caixa de marcha não se leva numa mão. 2 caixas, ainda mais. Sabendo que o próprio Ateneu, lá na garagem tem um portão, e que do lado da prefeitura que o muro está caído. Então, para alguém tirar caixas de marcha de ônibus, não foi uma pessoa só. Até porque ele precisaria de ajuda para o transporte desse material. Então, é muito fácil, porque o que eu falei nos meus áudios, lá em Barreiras, na festa da vaquejada, foi o que eu havia falado aqui nesta casa. E os radialistas, muito empolgados, me detonaram
queria espalhar notícia no Maranhão inteiro. Fui aqui, recebi a ligação de um dos blogueiros famosos da capital do Maranhão, chamado Marcelo Minardi, que me ligou para saber dos fatos e me disse que eu aguardasse 5 minutinhos, que ele estaria com um link da prefeita, que ele queria escutar a prefeita, mas queria me escutar ao mesmo tempo. Infelizmente, a prefeita eu acho que não foi encontrada, ou não quis se pronunciar sobre o fato, mas aproveitou daquele momento para tirar o seu veneno em cima de parlamentar, que ela não teve a coragem de citar o nome, como este vereador faz. Este vereador que, quando fala alguma coisa, cita o nome. Não fica escondido atrás das palavras. Esse vereador aqui não tem medo. Fala porque fala a verdade. Vou agora aqui professores. O filho do presidente Jair Bolsonaro também comparou professores a traficantes de drogas. Não tem diferença de um professor doutrinador com um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa. Vejam só como esta categoria, que seria o que é os formadores da sociedade, qualificado por um deputado, não sei se é deputado, se é senador, comparado a traficantes de drogas. Vejam só o que esse deputado expressa com os professores do meu Brasil. Professores bem deixa eu encontrar aqui a palavra certa, exaltado na música, nos versos de Leci Brandão, professores, formadores do meu país. Mas vamos aqui voltar para o nosso município de Araiós. E eu vou ler aqui um texto estamos no meado de julho. Vamos findando o primeiro semestre de 2023. Semestre esse que chega ao fim estampando desrespeito pelo professor. Que país é esse onde se vê um deputado ser aplaudido ao comparar um professor a um traficante? Estamos nós, professores, de fato, na luta certa? Temos mesmo condição de mudar essa nação? Não distante dessa realidade, é aqui e aqui se repete nos municípios. Como, por exemplo, nosso município de Araiós. Uma prefeita que não é obrigada a cumprir uma lei federal, não é obrigada a cumprir uma lei municipal que ela própria
encaminhou para esta Casa Legislativa e ela própria sancionou. Uma prefeita que contrata lagartas e mais lagartas, pagas com dinheiro público, as claras, mas não sofre sequer uma CPI. Porque nossos nobres vereadores ainda não instalaram a CPI. Araioses, onde professor é obrigado a ficar sem seu recesso por lutar por seus direitos. Mas se suspende um dia letivo porque a prefeita deu uma festa, onde se chama professor que cobra direitos de arruaceiros, ambiciosos, irresponsável. Mas se aplaude uma prefeita que sobe em um palanque e mente claramente, onde não se chama, mas se trata professor como traficante. Porque somos tratados como bandidos, recepcionados pela polícia ou a portas fechadas, filmados e expostos em redes sociais com comentários mentirosos e depreciativos, subjugados, governo após governo, porque acham que ganhamos muito. E eis, meus nobres, porém baratos colegas de profissão, findamos o nosso semestre exausto, descrentes da justiça, decepcionados, pois num país onde o professor vale menos que um político, visivelmente incapaz, não se pode esperar muito. Desejo a todos força, perseverança e principalmente saúde. Porque reconhecimento neste país, nessa cidade, ainda vai demorar muito para termos. Quero deixar aqui aos meus colegas professores que neste momento têm sido abusados, têm sido prejudicados, massacrados, pisoteados pela gestão municipal. Mês passado veio um projeto para cá imoral, depreciativo, incapaz de atender às reivindicações e os direitos estabelecidos na lei do piso, na lei municipal que nós aprovamos, encaminhado pela prefeita, e que a prefeita repassou um reajuste para o nível 1, mas nesse mês tirou, além do reajuste, os valores do INSS cobrado. Quer dizer, tirou a mais. Tirou a mais. Vejam só que cidade nós estamos. Que prefeita nós temos que desvaloriza os professores. Mas quem ela apoiou para presidente, se explica muita coisa. Se explica muita coisa. Não vou entrar no mérito, porque cada um faz suas escolhas e acham que são julgadas por elas. Quero deixar aqui também a fala do nosso presidente da casa, que deu por garantia, hoje, precisa saber, o gestor é apenas um instrumento eleito pelo povo, mas que tem que prestar conta com o povo. Não fazer um faz de conta com mentiras e apontar dedos
para aqueles que defendem o interesse da população de Araioses, que chega aqui numa tribuna dessa e fala, porque fala aquilo que ele vê, aquilo que ele tem certeza, aquela informação que veio com fotos, com áudios. Como estive no sábado, lá no povoado Morro de Pedra. É uma vergonha a prefeita de Araioses deixar aquela população, está aqui o vídeo, sem a tampa de uma caixa d'água, porque caiu, está lá no chão há mais de um ano. É vergonhoso, prefeita. Mas você não bebe água lá do Morro de Pedra, até porque a água lá não tem nem poço artesiano. A água lá vem direto do Magu, diretamente do rio Magu. Você jamais vai beber aquela água. Passe aqui na estrada, MA 345, lá no povoado Ponta d'Água. E você vê os urubus em cima da tampa que já está caindo. Cadê? Cadê a equipe de manutenção? Só tem gente para falar em rede social, para mentir, para filmar coisas obsoletas. Senhores vereadores, quando postei a caixa d'água lá de Ponta d'Água, alguém de Aldeias entrou em contato comigo. Vereador, lá na Ponta d'Água, ainda tem a caixa com a tampa caindo. Mas lá em Aldeias, a caixa d'água caiu e nunca colocaram outra. Não tem nem o que se reclamar mais da tampa. Nós queremos uma outra caixa d'água, uma outra estrutura para atender a população de Aldeia. E assim, meus senhores, eu não vou voltar aqui para as questões do transporte escolar, mas eu vou até falar um pouquinho, porque a cada dia a novidade é a mesma. Está aqui o documento do Ministério Público. Esse documento aqui é fruto de denúncias feitas nesta casa, de denúncias de pais de alunos que estão indo lá no Ministério Público. Inclusive, eu já acompanhei alguns. E a Constituição Federal, como já lida aqui pelo vereador Júlio César, é bem clara e diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí, quem quer ser professor? Pergunte os jovens de hoje, que estão no ensino médio, se eles querem se formar em professores. É uma profissão que está sendo excluída da cabeça da juventude pela desvalorização. O professor ganha 1.922 para se dar 2.210, se alardeia por aí que professor ganha muito. Porque, como dito aqui, existe o piso, mas não existe o teto, assim como não existe o infinito. Ninguém topa o infinito. Mas aqui em Araioses, a prefeita, ela quer deixar todo mundo no piso. Se puder agora, como ela fez com o professor nível 1, debaixo dos pés, porque não recebem mais o piso. Então estão abaixo do piso, estão abaixo dos pés. Se não recebem o piso, estão abaixo do piso, estão no subsolo.
constitui princípio da educação, igualdade de condições. Será que os nossos estudantes têm igualdade de condições para acesso e permanência na escola, bem como a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, divulgar a arte, o saber, assim disposto no artigo 206. Meus senhores, para desenvolver uma atividade na escola, o professor tem que tirar do dele, se quiser. Tem que tirar do dele, para ajudar as crianças. Tem que tirar do dele. Que igualdade é essa? Que igualdade é essa? Acontece em Araiosa? Que nem o transporte escolar. A cada dia a gente recebe as denúncias. Faltou de Aldeia, faltou da Vicença, faltou do Remanso. Os jovens do ensino médio, até hoje, a prefeitura deixou de botar 2 ônibus. Um, que já chega ali na aldeia, que poderia percorrer mais 6 quilômetros e pegar os alunos do ensino médio. E o outro da região do Remanso. Estão sem estudar. Aqueles que não têm condições de ir para Parnaíba, estão sem estudar. Hoje mesmo, recebi ali um casal que está se mudando para Parnaíba porque não tem condições de pagar transporte escolar para seus filhos vir da placa à escola de João Pérez. E aí, o censo só falou a verdade. Nós recolhemos mesmo a população, diminuiu a população. Éramos 46, hoje somos 38.900. Os reflexos vão vir mesmo para o nosso município. Por quê? O município não oferece a educação à altura do povo. Transporte escolar é um direito constitucional. É um direito que está estabelecido na própria Constituição. Meus senhores, era isso que eu queria falar hoje. Porque os assuntos são tantos, as denúncias são tantas, mas aos olhos da administração municipal, vivemos em uma cidade encantada, criada em 2021, representada pelo Papai Noel, luxuoso, com mesas, com talheres de ouro, com toda uma infraestrutura de um luxo que humilha a população de Araiosa. Meu muito obrigado e até a próxima sessão.